Mais segurança para o consumidor. Foi sancionada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que obriga as empresas a seguirem critérios específicos no uso dessas informações. As novas regras começam a valer em até 1 ano e meio. Até lá, as empresas vão ter que se adaptar e adotar uma série de procedimentos, como, por exemplo, vão ter que montar sistemas seguros para garantir a proteção dos dados do cliente. Se o vínculo entre empresa e cliente terminar, os dados devem ser apagados e o uso e armazenamento de informações de menor de idade somente com autorização dos pais. As mudanças também atingem a transferência e correção de dados e uso para outras finalidades que não sejam a relação de consumo. A lei também vai responsabilizar as empresas que utilizarem os dados dos brasileiros de forma incorreta. As multas já foram definidas e podem chegar a 2% do faturamento, com limite de 50 milhões de reais. O objetivo agora é criar um órgão de fiscalização. E para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui a advogada e professora da UNB, Laura Mendes. Tudo bom, Laura? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, doutora. Uma pergunta. De fato, essa lei vai trazer mais segurança, vai nos dar mais segurança ao consumidor? As nossas informações vão mesmo estar mais seguras? Com certeza, Galton. Essa lei ela traz muito mais segurança, ela é um grande avanço hoje para a sociedade brasileira como um todo, mas em especial para o cidadão brasileiro. Por quê? Porque ela empodera o cidadão, ela permite que o cidadão, ela exige que o cidadão tenha que autorizar o tratamento de seus dados em várias situações, ela dá mais transparência também para o cidadão nas situações em que os dados dele são tratados. Agora, as regras não começam a valer imediatamente, as empresas ainda terão um prazo de adaptação, para cumprir as regras, doutora? Exatamente, Rafaela. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial, isso significa que as empresas e o Estado têm 18 meses a contar de hoje para começar a cumprir as regras. Um ponto importante também é que essa lei define como as empresas podem usar nossas informações. A gente tem que autorizar, mas as empresas vão ter questões específicas para poderem usar essas informações, é isso? É isso mesmo, Galton. Na verdade, existem várias hipóteses autorizativas da lei. A primeira delas é a autorização, é o consentimento, que é uma base legal muito importante para o tratamento de dados, mas há várias outras. Então, se o consumidor ou o cidadão tem um contrato, e nesse contrato há necessidade de tratar dados, por exemplo, no comércio eletrônico, em que a empresa precisa encaminhar o produto para a casa do consumidor. É claro que esse endereço, então, a empresa pode coletar todos os dados necessários para a execução do contrato. Também, sempre que o agente, o responsável, tem uma obrigação legal para coletar dados, para tratar dados, isso também é também uma autorização legal. Então, por isso que a lei, digamos, ela não é apenas benéfica para o cidadão, para o consumidor, mas também para a empresa e para o Estado, para todos aqueles que tratam dados, ao trazer mais segurança jurídica. Agora, como é que funciona? Uma declaração por escrito, é isso? De próprio punho? Ou tem um formulário? Como é que vai ser feito? O consentimento ele pode se dar de várias formas, tá certo? A lei não coloca exatamente qual que é o formato que ele tem que se dar. Ele apenas tem que ser, digamos, livre, ele tem que ser um consentimento verdadeiro, mas ele pode ser por várias formas, desde que inequívoco, desde que não haja dúvida que o cidadão consentiu para aquele tratamento. O presidente Michel Temer vetou alguns pontos. E um desses pontos é justamente a criação de uma autoridade para controlar e para fiscalizar. Como que vai ser feito, então, até que nasça, que seja criado um órgão desse formato, para ter a fiscalização, para ter esse controle? Eu acho complicado, controlar todas as empresas, deve ser difícil aí. A autoridade é realmente um ponto central da lei. E, de fato, a lei precisa, para que seja aplicada, dessa autoridade. Ontem, no evento de sanção, o presidente afirmou que, apesar do veto em razão do vício de iniciativa, encaminharia logo, em breve, uma lei ou uma medida provisória para endereçar essa questão. Então, isso é vital. E o mais importante, é fundamental que essa autoridade ela esteja baseada em um tripé. Por quê? Porque a lei só vai funcionar se essa autoridade tiver um poder sancionatório, do contrário, a lei não vai sair do papel, certo? Ela precisa ter expertise, ou seja, pessoas de fato aptas a tratarem do tema, e ela também precisa ter independência, porque afinal a lei também aplica-se ao próprio governo. Isso significa que ela não pode ser, digamos, uma autoridade vinculada, ou da administração direta vinculada ao próprio governo. Então, por isso que a independência também é um aspecto relevante. E são multas pesadas, né? Exato. As multas são de até 2% do faturamento, excluídos os tributos. Ok, Laura, muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.